Olá, meus amores, mais um dia de tutorial. Achei que nem fosse conseguir gravar, fiquei tão feliz que deu tempo. Eu tô meio gripada, então não reparem essa voz. É incrível, toda vez que eu vou pra praia tive um feriado tão bom e aí eu fico gripada depois. Mas eu não deixo me derrubar, não pode, porque senão a gente arreia de vez, né? Arreia, correndo nordestino. Então, eu gravei essa maquiagem pra vocês, que era uma maquiagem que eu, quando tava começando a aprender, porque é uma aprendizagem contínua, então eu ainda tô aprendendo, obviamente, mas foi uma das que eu mais tive curiosidade quando eu comecei a me interessar por maquiagem, que hoje tem nome, acho que na época nem tinha, que é aquele côncavo marcado, que chama Cut Crease. Eu espero que vocês gostem e dá o play. A gente vai começar com o primer para os olhos. Eu uso da Urban Decay, é aquela amostrinha que eu já mostrei em outros vídeos, e passo na pálpebra e também no côncavo, na região dos olhos inteira. Espalha bem. Depois eu vou pegar um marrom mais escuro e com um pincel fofinho, pode ser aqueles arredondados também, você vai fazer só acima da pálpebra, como se você fosse desenhar uma linha onde o olho fecha, certo? Com um pincel redondinho você vai esfumar bastante essa marcação que você tiver feito. Quando eu digo bastante, é muito mesmo. Vai quando tiver só a sombrinha, aí você passa pro outro lado fazendo da mesma forma. É um marrom mais escuro, tá, gente? Um próximo do preto ou um marrom chocolate. A paleta que eu uso é da Coastal Scents, mas não é o mais importante. O mais importante é que vocês sigam o tom de cor parecido. Depois, com o preto, eu vou colocar no mesmo canto da sombra anterior, só que mais forte, botando mais força no pincel. E também exatamente onde é o côncavo. A gente não vai subir, certo? A gente subiu com o marrom um pouco até lá em cima e o preto não. Ele vai ficar mais onde é marcado. E com o mesmo pincel redondo de antes, a gente vai só esfumar. Esse pincel vai estar limpo, você não vai colocar mais produto nele. Agora é o segredo da maquiagem. Eu uso o corretivo da Kryolan, mas pode ser também aquele pincel jumbo da NYX ou qualquer lápis branco para você fazer a base da sombra. E desenhando essa base, você vai cobrir exatamente onde não foi colocada a sombra em cima. Então, o desenho direitinho da pálpebra. Você pode passar até um pouco por cima de onde foi, porque a gente tem que desenhar do côncavo para baixo. Porque dessa forma a gente vai marcar mais onde vai ficar a cor da pálpebra, certo? A gente vai conseguir desenhar melhor onde não pode ter a sombra escura, que é do Cut Crease, né? Que é o que a gente desenhou o côncavo. Depois do outro lado a mesma coisa. Não tem problema se sujar embaixo. Como eu disse, eu usei um corretivo, mas tem várias possibilidades. O lápis branco, ele também funciona, contanto que seja pastoso e que consiga cobrir bem. Ele vai servir mesmo como uma base para a sombra. Depois, com a sombra da Duda Molinos e umas batidinhas com um pincel de sombra, eu vou aplicar apenas onde eu coloquei o corretivo, a base, certo? Não vai ficar perfeitinho, depois a gente vai ter que ajeitar lá em cima a marcação de novo. E aí você pode escolher também a cor que você quiser. Eu escolhi um perolado. Com o pincel chanfrado, você vai fazer novamente a remarcação da sombra. Então, você vai pegar aquele marrom ou preto, de preferência o preto, que a gente usou lá no comecinho, e vai organizar onde o branco e o corretivo passaram da marcação que devia ter ficado. Agora, com o marrom mais clarinho, só pra gente colocar uma segunda cor e fazer um degradê de leve na pálpebra, eu passo no cantinho, lembrando de não subir na parte do marrom e do preto, certo? É só no cantinho mesmo da pálpebra, no final do olho. O ideal é que você não coloque uma cor escura, senão vai cobrir e não vai ficar o efeito do Cut Crease. Agora o delineador,
O delineador que eu uso é o do Toque de Natureza. Eu sempre uso esse mesmo nos vídeos, como vocês podem olhar nos vídeos anteriores. E eu faço delineado gatinho, na parte do olho bem fina, para não cobrir muito a sombra que a gente colocou. Principalmente se você escolher uma colorida, porque senão vai cobrir, né? O delineado, se ele ficar muito largo, ele vai cobrir as cores que você colocou. E aí, para desenhar melhor, você primeiro puxa a pontinha. As meninas me perguntam muito isso. Você puxa primeiro a pontinha de onde você quer que fique o gatinho e depois você vai preenchendo. Aqui já tá todo preenchido. Agora vamos pro outro lado. Você vai fininho na ponta, no comecinho do olho, e lá no final você desenha onde você quer que termine o gatinho. E aí depois você vai engrossando. E preenchendo tudo, enchendo com a canetinha. Quem quiser usar o delineador em gel, ele, a princípio, é mais prático para quem ainda não tem muita experiência com um pincelzinho chanfrado, certo? Mas eu gosto mais dessa canetinha de delineado líquido. Não precisa ter pressa, e aí você vai organizando. Se você tiver pouco tempo, não faça essa maquiagem. Ela é uma maquiagem um pouco trabalhosa, certo? Você tem que ir ajeitando, faz e ajeita, faz e ajeita. E aí não é uma maquiagem muito boa para você fazer se tiver pouco tempo. A não ser que você tenha bastante prática e já esteja acostumada. Com o pincel chanfrado, você vai pegar aquele mesmo marrom que você usou em cima e passar nos cílios inferiores. Bem rente aos cílios. O ideal é que não fique tão escuro, porque é só para dar um efeito. Com um pincel de cerdas um pouco mais duras e limpo, você vai dar uma esfumada nesse marrom que você passou. E depois no cantinho do olho com a sombra preta, a mesma que você também usou lá no côncavo, mais em cima. Só do meio pro final, não vai até o começo, porque aí fica um efeito degradê com o marrom bacana. Com a sombra perolada ou branca, você vai passar abaixo da sobrancelha. Se sujar o que você fez de escuro, pega o mesmo pincel que você estava usando antes e dá uma organizada. E aí depois é só passar bastante rímel nos cílios de cima, várias camadas para ele ficar grande, e também nos cílios de baixo, que faz toda a diferença. Nos de baixo não precisa muito, só para dar um toquezinho. Então, eu venho com uma cor de boca mais neutra, também é opcional, a ideia do vídeo era mostrar a técnica dos olhos, então, vocês que optam pela cor do batom. Se quiserem algo parecido com o que eu fiz, eu faço um contorno com a cor de boca, e depois eu uso um batom nude da Boticário, preenchendo esses lábios. Para não ficar muito marcado onde eu desenhei a boca, vocês vão ver que eu passo um pincel de lábios e vou esfumando. Do mesmo jeito que a gente faz com os olhos, eu faço na boca, para não ficar essa marca tão escura. Você vai exatamente no cantinho e vai passando com um pouco mais força para misturar o lápis e o batom que foi usado. A não ser que a cor seja bem parecida dos dois, então você não precisa ter essa preocupação. Lembrando que esse efeito deixa os lábios mais volumosos quando você contorna e depois preenche. Então, para quem tem os lábios finos, é uma boa. E esse é o resultado depois de colocar os cílios postiços.